Mateus, capítulo 14. A mensagem dessa noite, o socorro de forma estranha. Anote aí, o socorro de forma estranha. Nós terminamos, domingo retrasado, falando de fé. Eu venho falando sobre fé, porque nós queremos atravessar o segundo semestre de 2015. Segundo os pessimistas, 2016 vai ficar um pouquinho mais difícil. E nós queremos atravessar todo esse período de turbulência, de cabeça erguida e vencedores, em nome de Jesus. Alguém está aí, não? Versículo 22 eu vou ler. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado. Para onde eles iam? Para onde eles iam, irmão? Eles tinham um destino. Para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, sozinho. Chegando à tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Uns homens barbados, grandão, com medo de fantasma, irmão. Pensa aí. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: coragem, pessoal, sou eu, não tenho medo. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Diga para o seu irmão: tome cuidado com o que você pede. Tem que estar preparado para agir quando pede, irmão. E Jesus disse: vem. E Pedro, o versículo 29, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, olha aí ele de novo aí. Ele é tremendo, o mestre é tremendo, não importa as nossas barberagens, ele sempre está lá com a mão para nos puxar de novo. Aleluia. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Diga glória a Deus. Nós terminamos com Jesus levantando Pedro das águas que ele estava afundando e dizendo: homem, pouca fé, por que você duvidou? Porque, irmãos, uma fé pequena, ela chega um momento que ela naufraga, que ela afunda, que ela não tem consistência para chegar ao final do milagre. Eu queria que você compreendesse o contexto que nós vamos trabalhar, porque o contexto e o paralelo que eu quero fazer é que nós estamos entrando no momento de escuridão. Os discípulos ficaram a noite toda lutando contra um vento contrário, mas eles estavam lutando. Isso é importante, eles estarem lutando. O importante é você continuar lutando. Não pare de lutar. Diga para o seu irmão: não pare de lutar. E nós vamos entrar em 2016 num momento de escuridão, num momento de luta, mas não podemos parar de lutar. Então esse é o contexto e o paralelo que eu quero fazer. Eles entraram num período de luta, mas eles saíram do período de luta vitoriosos. Nós podemos entrar nisso que está se chamando de tempo difícil, mas nós vamos chegar em final de 2016 vitoriosos, em nome de Jesus. Agora tem alguns princípios que eu quero que você entenda, e eu quero que você compreenda o seguinte: o alvo era chegar do outro lado. Jesus disse: entram no barco e cheguem do outro lado. Então eles tinham um alvo para chegar, mas eles não estavam conseguindo. Eles tinham um alvo, não estavam conseguindo. Você pode traçar metas, ou receber direção de metas, e no meio do caminho pode pensar que não está conseguindo, mas o Senhor virá ao teu socorro. Quantos estão aí? Digo amém. Outra coisa que eu quero que você entenda no contexto, que a obediência deles, porque eles estavam obedecendo Jesus,
Jesus disse: entra no barco e vão para o outro lado. A obediência deles levou a uma noite de tribulação. A obediência deles levou eles a uma noite de tribulação. Irmão, enquanto Jesus estava no monte, passando a noite toda orando, a quarta vigília da noite é das mais ou menos 5 horas da manhã, pessoal. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então eles saíram 5 da tarde da beira do mar onde eles estavam, para ir para o outro lado do mar, e ficaram no meio do caminho. Eles estavam no meio do caminho, empacou no meio do caminho, o vento contrário remando. Alguém já remou aqui com vento contrário e maré contrária, não? Quem já remou? Eu já remei. Um dia eu fui pescar com um pastor amigo meu, ele lançava tarrafa, e eu fui para remar. Pensa num guribão para remar. Cara, que coisa terrível aquilo. Pegamos uma maré, eu mirei uma árvore, fiquei. Não pode bater na bateira, senão o peixe espanta. Então é pior ainda para remar, né? Quando eu olhei, a árvore estava lá, eu digo: essa infeliz está andando junto com a gente. Cara, não saímos do lugar. Os homens estavam remando com vento contrário. Não saía do lugar, meu irmão. Remando, e fame, esforço. Mas eles estavam debaixo de uma obediência. Isso quer dizer que nem toda obediência sua vai te levar às águas tranquilas, que refrigera a minha alma. Todo mundo gosta do 23, né? Nem toda obediência sua vai levar a pastos verdejantes de início. Tem um caminho para chegar. Alguém está aí, irmão? Alguém está aí, não? Cara, estava debaixo de uma obediência. Eu fico pensando aqui, você nunca ouviu, mas eu já ouvi alguns crentes que chegam assim: pastor, quando eu comecei a vir na igreja, a coisa piorou, está horrível. Eu digo: irmão, volta para macumba, que aqui é terrível. Volta para idolatria, volta para beza branca, volta para né? Volta para lá, que aqui é terrível. Uma vez o irmão subiu no púlpito para mim. Quando a igreja era pequenininha, dava para subir, hoje não dá mais, né? Ah, pastor, não, minha vida está uma tribulação, está uma luta. Então, começou a contar assim um rosário de tribulação e de coisa de ruim. E a pessoa já estava um bom tempo na igreja. Eu digo: irmã, deixa desse Jesus. Ela olhou para mim arregalada: como assim? Eu digo: deixa dele. Um Deus que não faz nada pela sua vida. Eu não segui um Deus desse nunca. Mano, mas não é isso. Eu digo: então está reclamando do quê, irmã? Porque ela não veio pedir oração, ela veio reclamar que estava tudo ruim, como se Deus fosse culpado daquilo que está acontecendo com a vida dela. Eu pergunto para você: Deus é culpado com as coisas ruins que acontecem conosco? Deus é culpado, irmão? Não. Pelo amor de Deus, só 4 disseram não. Tem gente acreditando que Deus é culpado? Não, Ele pode intervir, pode, mas nós temos que ter comportamento. Diga para o seu irmão: você precisa ter comportamento. Então nem toda obediência te leva às águas tranquilas. Tem obediência que vão te levar primeiro a situações difíceis. Mas eu tenho uma palavra para você. Você quer ouvir, não? Deus não deixa você sozinho na tribulação. Chegará um momento que Ele vai estar lá e vai mudar a situação, porque Ele é um Deus que honra a sua palavra. Alguém está aí, não? Estou falando do contexto que nós vamos trabalhar. A sua tribulação dá oportunidade para Deus revelar algo novo para você. Que tem gente que pensa que a tribulação é só para a pessoa passar luta, para ser provada. Não, irmão, tem que passar pela prova, e só. Não, irmão, passar pela prova, só por passar pela prova, é uma estupidez. Eu não vejo contexto nisso. Nem Jó, que perdeu tudo, passou pela prova só para passar pela prova, só para ficar no joguinho entre Deus e Satanás. Está vendo, meu servo? Não, ele está, não, mas se o senhor tirar, não, mas tu faz, não. Aquela briguinha que é ridícula, que muita gente pensa que Deus estava ali discutindo. Deus estava dando oportunidade para Jó ficar bilionário. Ele era milionário, ele ficou bilionário. E Deus precisa de justificativa para agir na terra. Isso é outro assunto, não vou falar sobre agora. Eu só quero dizer para você que Jó passou pela tribulação. E no final, no capítulo 42, se você vai ver o 43, você vai ver ele dizendo assim: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Toda a tribulação levou Jó a um crescimento e não a uma derrota. Teve melhores filhos, teve o dobro de camelo, o dobro de ovelha, o dobro de vaca, ele ficou o dobro milionário. Irmão, se fosse só para ser a mesma coisa, Deus dava o mesmo. Deus deu o dobro, porque todos que passam lutas, mas são fiéis, serão abençoados com porção dobrada. Diga para o seu irmão: vale a pena ser fiel. Toda tribulação
vai revelar algo novo de Deus para você. Alguém está aí, não? Agora comece acompanhando comigo como é que Jesus foi lá naquele barco e salvou aqueles discípulos e mudou a situação e os levou ao outro lado, aonde eles eram para estar. Como é que Jesus acalmou o tempo? Como é que Jesus fez isso? E por que ele fez isso? Primeiro eu quero que você entenda o porquê que ele fez isso. A nossa segurança é estar na sua vontade. Quem está aí, irmão? A nossa segurança é estarmos na sua vontade. Presta atenção nisso. Quando Jesus te dá uma ordem, quando Ele te dá uma orientação, quando Ele te manda fazer algo, Ele assumiu um compromisso com você e acabou. Por que Jesus saiu do monte e foi lá no meio do mar? Por que Ele andou sobre as águas? Por que Ele revelou esse sobrenatural aos seus discípulos? Porque Ele tinha dado uma ordem e eles tinham obedecido. Pega o barco e vai para o outro lado. Eles não conseguiram passar, existia uma situação espiritual. Jesus pessoalmente foi lá e resolveu o problema. Porque quando Ele dá uma ordem e você obedece, Ele tem um compromisso com você. Quando Deus te dá uma ordem, meu irmão, quando Ele te manda fazer alguma coisa, não é porque você gosta, ou não é porque você entende que Ele vai ter compromisso, é porque você obedece. Que tem crente que gosta de fazer só o que gosta, e tem crente que gosta de fazer só o que entende. Mas os discípulos não entendiam o que Ele pediu, e muito menos gostaram do que Ele pediu, mas eles obedeceram. Quem eram os discípulos, irmãos? Talvez você não saiba. Aquele momento era o final da multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão de mais de 5.000, 10.000 pessoas, entre mulheres e crianças e homens, comeram pão e peixe multiplicado. O pessoal botou na cabeça: nós vamos aclamá-lo rei de Israel. Só estava planejando isso. Se você for estudar o assunto, você vai entender isso. Jesus, entendendo e conhecendo o coração deles, Ele mandou os discípulos: sai fora daqui. E foi para o monte. Ele não disse, a Bíblia não diz o monte que ele foi para um monte que ninguém sabia. Ele baixou a poeira do povo, o povo queria aclamá-lo, queria levantá-lo como rei de Israel, sem que ele quisesse, sem que ele pedisse. Alguém está aí, não? Ele teve que calmar a situação, porque os discípulos, irmãos, eram homens que protegiam ele, cuidavam da sua agenda, cuidavam da sua comida, cuidavam das coisas, não deixavam as pessoas chegar perto. Os discípulos é que estavam ali, eram os assessores e os protetores dele. Jesus se livra, Jesus sai, deixa, pede licença, fica sozinho. Alguém está aí, irmão? Pensa numa multidão que aperta ele, que quer tocá-lo e tudo mais. Jesus fica sozinho. Os discípulos podem pensar, pode ter um talibã ali no meio, porque tudo que os fariseus queriam, os saduceus, era uma oportunidade para matá-lo. Ele vivia escondido desse povo, ele mudava de cidade por causa desse povo, e de repente ele está ali sem ninguém para defendê-lo, sem um Pedro para puxar a espada, nem que seja para cortar a orelha de alguém. Alguém está aí, não? Ele manda todo mundo para lá. Olha a ordem, uma ordem que não dá para entender, uma ordem que não dá para compreender. Os discípulos nem entenderam e nem gostaram da ordem, mas obedeceram. Sabe o que é o problema de muito crente? Ele só quer fazer o que ele gosta, e ele só quer obedecer o que ele entende. Irmão, eu estou falando de entender e de gostar. Não importa se você entende ou se você gosta. Se Deus falou, faça. Se Deus está falando, se está aqui na palavra. Irmão, tem gente que questiona a Bíblia, eu fico assim, eu fico assustado com isso. Gente que frequenta a igreja, senta na igreja, ouve mensagem, vê milagre, vê demônios se manifestando. Que tem gente ainda que acredita que as pessoas que caem endemoniadas no culto do pastor Edésio que são pagos. Só se for com o teu dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para isso. E tem gente que acha que é pago as coisas para fazer. Tem gente que senta e não acredita no que está na Bíblia, irmão. Não, mas a Bíblia tem interpretação. Tem interpretação, com certeza. Mas tem o literal. E eu estou falando aqui do literal. Eu estou falando do literal. Quantos creem na Bíblia aqui, irmão? Ah, mas tem o Velho Testamento. Irmão, existem princípios que não tem Velho nem Novo Testamento. São princípios, são para todo o tempo. Alguém está entendendo? Mas tu mostra para a pessoa e ela vai questionar, porque ela não quer obedecer. Ela só quer obedecer o que ela gosta, e só quer obedecer o que ela acha que deve, o que ela entende que deve, e não o que é mandado. Os discípulos nem entenderam, nem gostaram,
mas obedeceram. O socorro de Deus vem na vida da pessoa que obedece o que está na palavra. E pronto. Alguém está aí, não? Diga para o seu irmão: o socorro de Deus vem na vida da pessoa que obedece o que está na palavra. Como eu já disse, nem sempre a nossa obediência nos leva às águas tranquilas. É o seu versículo de número 24. Fica com a Bíblia aberta, nós vamos ler aí. Nem sempre a nossa obediência nos leva às águas tranquilas. Tem coisas que Deus nos manda fazer, que o meio do caminho vai ser tribulação, noite e vento contrário. Mas faz parte do projeto de Deus. Versículo 25. Vamos ler. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do... Olha aqui, irmão. Eles saíram 5 da tarde, aproximadamente, antes até, estavam no meio do mar, e o vento era contrário, não conseguiu chegar no propósito, chegar na obediência, chegar onde Deus queria, chegar onde Jesus mandou. O vento era contrário, a tribulação era grande. Enquanto Jesus ficou a noite toda orando, ele estava a noite toda remando. Pensa uma noite toda você passando luta. Noite na Bíblia é sinônimo de tribulação. Noite na Bíblia é sinônimo de momento difícil. Noite na Bíblia é sinônimo de 2016. E eles estavam lá remando, mas eles estavam debaixo de uma obediência. E quando você está debaixo de uma obediência, Jesus não te deixa sozinho. Agora a quarta vigília da noite, tem a primeira vigília, diga a primeira vigília, das 6 às 9, segunda vigília das 9 à meia-noite, terceira vigília da meia-noite às 3, quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Foi na quarta vigília, o judeu tinha 3, o romano tinha 4 vigília. Por que na quarta? Porque não na meia-noite, pessoal. Porque isso aqui nos ensina que nem sempre o socorro de Deus vem no horário que a gente gostaria, vem cedo como a gente gostaria. Nem sempre o socorro chega cedo. Não me pergunte por que hoje, que eu não vou poder te explicar isso. Mas tem situações que você diz: meu Deus, o senhor não está vendo, já não tenho mais força, já não dou mais conta, eu já estou dentro do barco, eu estou agarrado no mastro aqui, eu vou afundar e o senhor não vem, já é 1 da manhã, e ele só vai chegar às 5. Alguém está aí, não? Nem sempre o socorro vem cedo, porque o crente está acostumado com internet rápida, o crente está acostumado com micro-ondas. Não é mais aquele fogão que tu botava lenha, botava um negocinho, acendia e ficava, e daí pegava fogo e botava mais lenha, e botava água, esquentava a chaleira e tudo mais, depois passava o café para tomar um café. Hoje você vai no micro-ondas, o café está pronto. Então a internet é rápido, o café é rápido, a comida é rápido, o leite é rápido, tudo é rápido, o carro é rápido, a televisão você liga é rápida, a informação é rápida. O que acontece no Japão no mesmo dia você já sabe. Meu irmão, tudo é rápido. Aí o crente mal acostumado, ele acha que Deus trabalha no relógio da terra e no tempo do homem, mas Deus trabalha no tempo dele. Diga para o seu irmão: Deus trabalha no tempo dele. Diga para o seu irmão: nem sempre o socorro chega cedo. Mas profetiza na vida do seu irmão, diga: mas ele chega, e chega no tempo suficiente. O problema não é o socorro de Deus chegar, o problema é o crente desistir no meio do caminho. Não é que Deus falhe, irmão, é nós que paramos. Não é que Deus desiste, é nós que desistimos. Não é Deus que não veio no socorro, é nós que paramos de crer. É nós que paramos de crer. Você vai ver Pedro ali, já vai chegar em Pedro daqui a pouco. O milagre começou, mas ele afundou, porque ele parou de crer. Ele começou a sentir. Aí eu estou sentindo. Quem está aí, irmão? Agora, o pior é o 26 e o 27. Porque às vezes o socorro de Deus vem de forma assustadora. Pensa Deus mandando um socorro para meter medo na sua vida. Jesus podia ter pegado um barco e deixado um barquinho esperando por ele. Ele foi no monte, orou. Ele sabia o que ia fazer, irmãos. Nada na sua vida é acidente. Tudo o que acontece, Deus já sabia. Eu vou falar de novo, você não crê nisso, mas por favor, dá um crédito a essa palavra de Deus. Nada na sua vida é acidente. Tudo o que acontece, Deus já sabia.
Aí você diz, mas por que deixou acontecer? Para te mostrar a grandeza dele. Agora você pode atrapalhar. Quantos querem atrapalhar Deus aqui? Levanta a mão. Quantos querem contribuir com Deus? A vitória é sua, irmão, pensa comigo. Ele poderia ter deixado um barquinho ali, os discípulos lá no meio do mar, vento remando, ele entrava no barco, chegava lá, disse, pessoal, estou chegando à noite, vim ajudar, vento aquieta, vamos atravessar para o outro lado, estamos juntos. Não, irmão, ele tinha que andar sobre as águas, ele tinha que voar, ele tinha que chegar de noite, escuro, os caras estressados, 5 da manhã, todo mundo não enxergava mais nada, está com sono, morrendo, cansado, dizendo, por que ele mandou a gente para essa tribulação? Por que ele mandou a gente passar a luta? Por que não deixou a gente na beirada? Nós podíamos ter vindo com ele, ficava lá no mar esperando, ele ficasse no monte a noite toda orando, não tem problema, a gente aguardava. Porque aqui no meio desse mar, remando com vento contrário, sem saber e não conseguindo chegar. De repente, no meio do nada, aparece um cara andando, e os caras entram num parafuso, e é um fantasma, um monte de homem barbado, gritando, desesperado dentro do barco, não tendo pão de correr, porque não tem pão de ir. É um fantasma. Pensa comigo. Às vezes o socorro de Deus vem de forma assustadora, que você não compreende. Alguém está aí, irmão? Às vezes o socorro de Deus ele vem e você precisa discernir. Diga para o irmão, o socorro de Deus vem e você precisa discernir. Nem todo socorro de Deus vem de forma natural ou convencional. Vou falar de novo, deixa entrar no teu coração. Nem todo socorro de Deus vem de forma natural ou convencional. E eu vou falar uma palavra que talvez alguém não vai gostar, mas eu tenho que falar. Posso falar, não? Ai, Deus me ajudou, consegui um empréstimo. Deus me abençoou. O gerente do banco não gostou da minha profecia. Deus me ajudou, consegui um empréstimo. Irmão, às vezes o que era para ser uma bênção se torna uma tribulação maior ainda. Porque as pessoas querem tudo no convencional, no natural. Ah não, fulano me ajudou, ciclano me ajudou, beltrano me ajudou, isso e aquilo, meu padrinho, meu amigo, aquele que me devia um favor, o político. Eu não estou falando que nada disso pode ser usado, mas o socorro de Deus às vezes ele vem de forma que não é convencional. Não é o banco, não é o amigo, não é o padrinho, não é o pai, não é o recurso humano, não só a capacidade, não foi um favor que alguém te devia. Vem de forma que você não entende, é coisa para doido, é fantasma. Jesus não chegou ali de forma convencional, ele veio, irmão, veio voando. Ele não pisou nas águas, ele veio sobre as águas. Quando a Bíblia diz andando, é para você entender, ele não ia falar voando, porque você ia pensar que ia ter uma capa, J grande na frente, uma mascarazinha, ia dar uma rasante em cima do barco, e que a tua imaginação é forte, né? Então a Bíblia diz, ele veio andando sobre as águas, mas eu consigo entender que ele estava voando, que ninguém anda sobre as águas, ele voou, porque Jesus é o segundo Adão, isso quer dizer que Adão voava, isso quer dizer que eu na nova terra, com o novo corpo, vou voar, eu vou voar, meu irmão, vou atravessar a parede. Pensa no milênio, eu trabalhando para Jesus, ou daqui para São Paulo, que é isso, você não faz ideia do que é o novo corpo, a nova terra, meu irmão, procure estudar sobre isso. Jesus está lá, mas ele veio de forma que não é convencional. Você precisa discernir isso. O socorro de Deus vai vir para a tua vida, e às vezes não é de forma convencional, às vezes é de uma pessoa que você não imagina, às vezes é de uma maneira que você não imagina, vem de uma forma que parece assustador, que amedronta. Meu Deus, mas a pessoa me deu essa oportunidade, mas ela está me colocando nessa situação, meu Deus, o que será? Você precisa entender isso, que o socorro de Deus não vem de forma natural, convencional, você precisa discernir. Alguém está aí, irmão? Você precisa discernir o socorro de Deus, porque Jesus estava lá, vamos ler o versículo 26, 27. E os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram-se, que o socorro de Deus assusta.
e falaram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou dizendo: coragem, pessoal, sou eu, não tenham medo. Jesus falou, irmão? Jesus falou ou não falou? Irmão, quando você vê que alguma coisa está acontecendo que você não compreende, não traz para a esfera da superstição. Porque o crente, ele tem mania de trazer tudo para a superstição. Não, essa tribulação que tu está passando, Deus está provando, é para purificar a tua vida. Cria um monte de superstição. Irmão, quando tu vê alguma coisa que você não compreende, que mete medo, que assusta, pergunta para Jesus. Ele vai falar, pergunta. Irmão, sabe por que eles pararam para ouvir? Porque Jesus parou e disse: calma, pessoal, calma. Aí eles pararam e disseram: sou eu. Alguém está aí, não? Se você parar para ouvir Deus, você vai ver que o teu socorro vai vir de lugares de forma que você não imaginava. Vai vir de lugares que você não imaginava. De clientes, de empresas, de locais, de vida, de situação que você diz: meu Deus, como é que pode aquilo acontecer, aquilo outro? Irmão, quem não viveu isso ainda não tem experiência com Deus. Isso acontece com todo crente que está na face da terra e experimenta Deus se mover em seu favor. Mas você precisa discernir que o socorro vem da maneira que você não imagina, que não é natural. Quem está aí? 28. Pedro diz assim: Senhor, se és tu, é isso ou não? Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ó o Pedrão aí. Eu não sei quantos discípulos tinha no barco, se era 8, 10, 12, 7. Eu sei que Pedro disse: Senhor, se és tu. Mas por que ele disse se és tu, se Jesus disse já sou eu? Jesus não falou sou eu? Sou eu, pessoal, fica calmo, sou eu. Ele perguntou: és tu? É tu mesmo? Se és tu. Porque, irmão, tudo que você não compreende, tudo que é anormal, você precisa tirar a prova. Porque você está lidando no mundo espiritual. Assim como Deus quer te abençoar, eu vou falar para você, mas não conta para ninguém. Existe um cara chamado Satanás que quer ferrar com a tua vida. Não conta para ninguém, mas fica sabendo disso. E ele vai se passar por anjo de luz. A Bíblia fala isso, não fala isso? Satanás se passa por anjo de luz para enganar os crentes. Então, quando ele vê Deus se movendo, ele vai querer também aparecer. Então você precisa ter esse discernimento. Pedro disse: és tu? És tu? Então eu quero que o Senhor me prove. Prova para mim. Irmão, Deus nunca teve problema com prova. Gideão disse: eu quero uma prova, é tua. Davi disse: eu quero uma prova, é tua. Pedro disse: eu quero uma prova, é tua. Todo ser humano que pediu para Deus prova, ele deu. Porque Deus não tem problema de dar prova para ninguém, irmão. Quando a coisa é séria, quando você está levando a sério, Deus quer que você entre e seja livre da situação. Ele vai te mostrar o que está acontecendo. Ele disse: se és tu, olha o que o cara pediu: manda que eu ande também sobre as águas, até onde tu está. Pedro deu um alvo: manda que eu vá até onde tu está aí. Então ele não estava perto, estava longe do barco. Pedro viveu a vida toda naquele mar, e ele sabia, mas ele pediu uma prova para Deus: se tu pode andar, eu também posso. Olha o cara, meu. Sabe qual é o problema de muito crente? Ele se confunde. Ele ouve uma voz dizendo: eu sou eu. Diz: és tu então? Então me prova. Tem muito crente que se lança de cabeça onde não deve. E depois ele diz que Deus falhou com ele. Não foi Deus que falhou, porque Deus não falha, irmão. É nós que não pedimos a prova que devíamos pedir. Sabe de uma coisa? Uma coisa muito séria, chamada profecia. Profecia. Tem gente que muda para lá, muda para cá, e vai e vem com profecia. Eu não tenho nada contra a profecia, eu creio em profecia, eu vivo profecia. Mas a profecia é para ser provada, está na sua Bíblia, livro de Atos. E tem gente que não prova a profecia. Não é para provar o profeta, irmão. Tem gente que prova o profeta. Isso está errado, a Bíblia não manda provar profeta. Porque o profeta pode ser um caco, mas a profecia pode ser de Deus. Eu vou falar de novo, você não entendeu o que eu falei. O profeta pode ser um caco, mas a profecia é de Deus. Mas como, pastor? O cara é todo errado. Não importa. Quer ver uma palavra poderosa que foi dado para um tal de Balaão? Olha o profeta quem era.
E Deus usa quem Ele quer, irmão. Até a mula. Alguém está aí, não? Preste atenção. Agora, toda prova que nós buscamos pede uma ação de fé. Quando você estiver vendo Deus vindo no teu livramento, você não entendeu o caminho que Ele está fazendo, e os recursos que Ele está usando, e a maneira estranha que Ele está se movendo, a maneira diferente que Ele está se movendo, e você quer ter prova de Deus, você pede uma prova para Deus, Ele vai te dar uma prova, mas você precisa ter fé para entrar nela. Porque, meu irmão, Ele disse: és tu, manda eu ir aí, vem. E aí, meu irmão? E aí, vem. Mas vem como, meu irmão? A vida toda eu sei que não dá para andar sobre essas águas. Vem como? Porque se você pede uma prova e Deus fala com você, e você não entrar, quem é que está errado? Muita gente fala com Deus, pede prova para Deus, quando Ele diz faz, Ele diz: não, peraí, não é bem assim, não é desse jeito, não, que isso aqui é fundo, eu não vou arriscar. Mas Pedro disse: eu vou. Enfiou o pé para fora do barco e experimentou o sobrenatural de Deus. Toda vez que você pede uma prova para Deus, você precisa estar preparado, porque Ele vai pedir uma ação de fé sua. Diga para o seu irmão: toda prova que você pede, você vai ter que entrar com uma ação de fé. Você já pensou aonde Jesus nos levaria se nós obedecêssemos toda a orientação dEle? Jesus disse: vem, e Ele foi. Se nós obedecêssemos toda a orientação de Jesus, aonde é que Ele nos levaria? As experiências que nós teríamos, porque muitas vezes Jesus disse vem para você, e você não tem coragem de tirar o pé do barco. Muitas vezes você diz: vem, meu irmão, estou contigo, é aí. Você acha que quer saber, sou eu, pode vir. E eu disse: não, mas será que é, será que não é? E ficamos dentro do barco, ficamos na segurança do medo. Mas Pedro experimentou, meu irmão, um homem que nem eu, um pouco mais feio, mas parecido, andou sobre, ele voou. Pedro voou. Eu não conheço outro. Ele estava sobre as águas, ele estava voando sobre as águas. Quem está aí, meu irmão? E quando você alcança esse nível de ouvir Deus, de obedecer e de Ele pedir, e você então responder a sua ordem, você alcança o nível de fé. Mantenha esse nível de fé, porque se você não manter esse nível de fé, o milagre pode ser perdido. Pedro começou a andar sobre as águas, sim ou não? Começou ou não começou? Ele começou por fé, mas a sua fé não foi uma fé constante, permanente. No meio do caminho, no meio do caminhar, porque ele disse: eu vou até onde tu está. No meio desse processo, ele perdeu a fé, ele deixou a fé e começou a sentir sentimento. Olha o versículo de número 30. 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Começou um processo de fé. Mas, alguns versículos diz: porém, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. O que ele fez, irmão? Ele sentiu. Esses crentes que dizem: mas eu estou sentindo, eu sinto no meu irmão, sentir e fé não andam junto. Presta atenção, fé e sentimento andam em caminhos paralelos, mas não juntos. Às vezes eles andam na mesma direção, mas quem caminha por fé, não pode caminhar por sentimento. Olha aí, fala para o teu irmão: quem caminha por fé, não pode caminhar por sentimento. Eu estou falando para você que tem coisas que você vai fazer, vai obedecer, vai tomar atitude e não vai sentir nada, não vai ter sentimento nenhum. Há muitos anos atrás, eu comprei o primeiro carro com teto solar e banco elétrico. Pensa no avanço na minha vida. Saí de um carro comum para um carro que tem ABS, teto solar e banco elétrico. Meu irmão, até o meu andar estava diferente. Cara, eu estava aqui, era uma passarela só. 30 dias o carro lá em casa, um cara veio fazer uma campanha na igreja. Eu não tinha nem mostrado para a igreja, porque tinha aqueles crentes que murmuravam de pastor ainda, não tem mais hoje, mas naquela época tinha. E Deus disse para mim: dá o teu carro para aquele cara. Eu estava dormindo, o Senhor falou comigo no sonho: dá o teu carro para aquele cara.
Era o meu Isaac, meu único carro, cara. Eu estava todo exibido, se dá o teu carro para o cara. Eu entendi como é que Deus fala, irmão. E eu fui orar. Senhor, se é tu que está falando, porque quando é para dar, a gente pede confirmação de Deus. Quando é para receber, diz, Deus falou comigo. Agora, quando é para dar, a gente vai para o jejum, vai para a oração, fala em língua, interpreta, faz tudo, né? Fui no meu escritório, digo, Senhor, tu está falando comigo sobre isso eu preciso de uma prova? Vai que é coisa da minha cabeça, né? O cara sonhou que tinha ganhado o carro, sem falar nada. Ele dormiu numa edícula que tinha em casa, na época onde eu morava. Ele sonhou que tinha ganhado o carro de mim, não contava para mim de vergonha. Ele sabia que eu tinha recém comprado o carro. Eu não tinha nem andado com o carro, 30 dias com o carro. Para encurtar a conversa, que o tempo nosso não dá, Deus disse, dá o carro. O cara tinha recebido confirmação. Eu peguei o carro e dei para ele. Dei no púlpito da igreja. Quem é desse tempo? Quem é desse tempo? Quem é desse tempo? Levanta a mão aí, pô. Meu Deus do céu, quem é desse tempo? Tem 5 mãos levantadas, Jesus. Mas vocês são testemunha. Eu entreguei no altar o carro, está aqui, ó. Deus mandou entregar, está aqui a chave. Pega o carro, levou o carro, Mondeo. Olha o cara era exibido desde aquela época. Você pergunta para mim o que eu senti. Senti um desespero depois. Depois que passou o efeito, eu senti um desespero. Digo, meu Deus do céu, o que eu faço? Será que eu estava certo? Será que eu estava errado? Tudo Deus confirmou e foi feito para a glória dele. Eu não vou te dizer o resultado disso, o porquê disso, que não é o caso. Eu só quero dizer para você que você não pode se dirigir por sentimento. Você tem que se dirigir por obediência. Mas o problema do crente é que ele quer sentir, ele quer ter paz, ele quer ter tranquilidade, ele quer ter alegria. Meu, tem coisa que você vai fazer, é que nem criança com o pé arrastado, o pai puxando, ela... Você vai fazer? Mas Jesus é uma prova disso. Ele estava lá no Getsemane dizendo, Senhor, eu não quero, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Ele estava sentindo vontade de fazer, irmão, alegria de fazer, satisfação, prazer, não. Ele disse, eu não quero, mas faça-se a tua, não a minha. Você não obedece, irmão, porque sente. Você obedece porque tem que obedecer o que está na palavra, o que está escrito, porque você ama, porque você deseja, porque você quer estar de bem com Deus, porque você crê na eternidade, você crê na promessa, você crê nesse Deus, você sabe que você conta com Ele, Ele conta com você. Alguém está aí, irmão? Quem está aí? Quem confia nos sentimentos, afunda. Fala para o irmão, quem confia nos sentimentos, afunda. Como tem gente que afunda, como tem gente que afunda na fé, afunda nos negócios, afunda na vida material, afunda na vida conjugal, porque ele confia nos sentimentos. Eu não estou sentindo, você tem que sentir, você tem que obedecer. Se é para ser dizimista, a Bíblia diz, acabou. Se é para ofertar, diz, pronto. Se é para orar, é para orar, é para orar. Se é para obedecer, se é para se sujeitar ao seu pastor, se sujeita ao seu pastor. A Bíblia fala em Romanos 12, 17. Obedecei os vossos pastores. A Bíblia fala isso, irmão. Não tem que questionar, está escrito, não precisa interpretação, não tem interpretamento. Que alguns querem interpretamento. Alguém está aí, não? Versículo 31, a fé precisa ser contínua para o milagre ser completo. O alvo de Pedro não foi completo. Me leva, se é o Senhor, eu quero ir até onde tu está. Ele se vem, ele foi, afundou no meio, porque a sua fé não foi contínua. Eu quero encerrar com isso aqui. Não adianta nós estarmos ouvindo sobre fé, eu estou pregando sobre fé e estou pregando sobre princípio agora. E nós chegar ali no final de dezembro, a crise está batendo e a gente dizendo, meu Deus, tá, não sei o que lá, a tua fé tem que ser contínua. Não importa o que você vai ouvir, não importa o que você vai ver, não importa o que o jornal diga, não importa o que a imprensa fale, não importa o que você ouça os amigos conhecidos falando, importa que você tenha um Deus que está no monte, está vendo o seu barco, e no momento certo Ele vem, e Ele para o vento, e Ele te leva ao lugar do propósito que Ele tem te mandado, porque Ele é um Deus de socorro na sua vida. Não importa, meu irmão, que está à sua volta, não é sentimento que vai te dirigir, é fé, é obediência. Você vai fazer que nem os discípulos, eles obedeceram. Entra no barco e atravessa, e a obediência vai te trazer a certeza de que Jesus não falha com você, mesmo que seja na 4ª vigília da noite, o teu barco não afunda, e ele chega aonde precisa chegar, porque Deus é contigo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.